Cláudio, o que você falaria, o que você fala hoje para o empresário, né, que está nos vendo aqui, assim, qual é a receita sua? Assim? Eu tenho certeza que você tem na sua mente, né? O que fez você ter, né, esse sucesso? Quais são os pontos que você fala assim, chave? Ó, Ricardo, para mim isso aqui é fundamental, isso aqui é fundamental, isso aqui é fundamental. Assim, alguns pontos você acha que é fundamental para nossos empresários aqui, passar para eles o seu sentimento de sucesso que você teve e tem, né? Assim, eu sou apaixonado pela... Isso não é um blá 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 que a gente ouve falar, isso é muito nítido, né? Quem ouve eu falar, quando ouve você falar, a gente sabe o quanto a gente é apaixonado pelo que faz, né? Pelo que faz. Então não é só dinheiro, é uma realização profissional, eu sou muito focado dentro do meu negócio, eu não abro mão. Hoje, claro, a gente fica mais folgado, trabalha 10 horas, né? Literalmente, mas sua cabeça é 24 horas, isso... Fica mais folgado, eu vejo o negócio em tudo. Né, eu sou muito presente, né, eu sou muito parceiro dos meus colaboradores, isso também acho que é super importante. Ninguém faz nada sozinho, eu tenho um time incrível, né, e eu sou muito próximo, dou liberdade deles falarem, e acho que eles têm que... A gente tem que ouvir todo mundo, né? Às vezes, quando a gente faz um banner lá, todo mundo é importante, né? Desde a moça que serve um cafezinho, pergunta para ela, se ela entendeu, tá ótimo. Não é eu que tenho que entender, quem tem que entender é todo mundo. Todo mundo. Então, assim, todo mundo serve para isso. Então, os meus conselhos é o seguinte... não mede esforço. Primeiro que você tem que entender o que você faz. Se você montou um negócio, você tem que entender o que você fez. Esse eu acho que é o primeiro passo, né? Porque montar uma coisa que você não conhece, que você não domina, fica muito mais difícil. E entender começa pequeno, né? Exatamente. E começar pequeno, né? E assim, o que eu sempre falo é o seguinte, não ter medo de não. Isso é um lema que eu levo a minha vida. Eu não aceito não é porque não. Né? Então, eu quero entender por que não. Né? Então, assim, não ter medo dos maiores. Os maiores são mais fáceis do que os menores, pode ter certeza disso. Como é que é? Os maiores são até mais fáceis do que os menores. Né? Eu tinha uma loja de 32 metros quadrados, né? E eu consegui o Bradesco. Talvez se eu fosse fazer parceria com outro, talvez eu não conseguiria. Então, não pode ter medo. A gente falar não pelas pessoas, isso não é legal. Então, o meu time já sabe. Né? Então, quando eu peço alguma coisa e eles começam a colocar um monte de obstáculo, eu falo, mas você ouviu isso do dono? Você ouviu dele, da empresa, falou que não quer? Você está falando não por ele, por quê? Então, esse é o primeiro passo. Assim, eu não aceito não tão fácil e o meu time já sabe como que tem que ser. Então, para trabalhar comigo tem que ser mais ou menos isso. Tem que ouvir o não da pessoa e a gente criar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo você tem que pensar em negócio, né? E tem que inovar o tempo todo, né? Eu falo também o seguinte, Ricardo, que empreendedor não tem zona de conforto. Se você quer zona de conforto, vai fazer outra coisa. Não é ser empreendedor, porque empreendedor é um cara que gosta de problema, gosta de resolver problema, gosta de ficar inovando o tempo todo, ver negócio em tudo. Esse é um empreendedor, né? E isso é paixão, né? Assim as pessoas perguntam, pô, mas cara, isso é Deus na minha vida, é paixão, né? Eu falo que tudo aconteceu na minha vida. Eu fui morar em cima de uma floricultura. Eu acho que Deus tinha certeza do que eu tinha que fazer, que era esse o caminho que eu tinha que seguir, e esse é meu propósito, né? Mas pensa, você começou a trabalhar com 10 anos de idade. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Minha mãe que arrumou um emprego para mim. Eu acho que isso aqui também é um grande exemplo que eu falo para vocês que estão aí, né? E o podcast é para quebrar essas coisas que a gente vê aí na internet, nas redes sociais, toda hora falando, né? Esse tal do mimimi, que é fácil, vai ficar rico do dia para noite, né? Então, meu amigo, procura conhecimento com quem realmente tem sabedoria, que passou, que sofreu, que sabe que não é brincadeira. Você vê, tá com o negócio todo estabilizado, já com as governanças estabilizadas, está lá trabalhando 10, 12 horas todo dia em cima do negócio. E o tempo todo vendo o negócio é tão dinâmico isso, porque assim, é uma paixão, né, Ricardo? E você sabe, isso é tão prazeroso você chegar na sua empresa com tantas ideias, né? Isso é muito bacana, né? E contratar pessoas muito melhor que você o tempo todo, isso é muito legal. Isso eu fiz uma vida inteira e faço. E é legal você trazer ideias, ser de igual por igual com eles. Isso eu faço. Outro ponto que colocou aqui que é muito relevante, meus amigos, que eu sei que a cultura dele é o que eu falo lá, o 3G, né, lá no RGV, que é gente. Cuidar dos colaboradores. E eu falo, Cláudio, eu falo assim, pô, você tem que cuidar dos seus colaboradores, como é que você faz para construir gente, transformar a vida das pessoas? Aí eu falo assim, da mesma forma que você faz com seus filhos. Aí a pessoa fala assim, você tá doido? Você está falando que eu tenho que cuidar dos meus funcionários como se fossem meus filhos? É isso mesmo. Isso mesmo. Aí uma pessoa falou assim comigo, espera aí, mas você quer que eu passe a mão na cabeça? Opa! Se você como pai acha que educar um filho é passar a mão na cabeça, não é o meu conceito. Meu conceito é você vai chamar atenção, você vai corrigir, você vai ensinar, vai treinar, vai dar amor, muito amor,
Esse é o conceito meu de criação das minhas filhas. E eu falo, se você fizer a mesma coisa com os seus colaboradores, é o primeiro passo para você ter sucesso. Você concorda comigo? Não tem outro caminho. Com certeza. E é legal você falar de filho, que é isso mesmo. Eu tenho uma filha de 10 anos, né? E eu vendo Stitch, eu vendo um monte de presente. E aí ela falou, eu vou na loja pegar. Eu falei, não, você vai ter um desconto. Você tem mesada, você vai lá e compra. Fala com a sua tia lá, você vai ter um 80% de desconto. Porque se der de graça, não é fácil, não vai ter valor. Então, assim, criação. A gente tem que criar isso dessa forma, né? Só que você faz a mesma coisa com os seus colaboradores. Com certeza. Né? Eu ajudo em cursos, ajudo em faculdade, mas eu não dou o 100%. Dou 60%, dou 70%, dou 80%, mas o 100% não, porque tem que se esforçar. É isso. Então, meu amigo, não tem mágica, né? A mágica que tem, gente, é o seguinte. Eu vou te falar uma coisa que foi muito importante na minha vida, Cláudio, que sirva para os empresários aqui. Como que eu fiz na minha vida para o menino que vendeu mexerica na porta da faculdade crescer? Eu sempre busquei pessoas que tinham construído algo para me ensinar. Você vê que cada palavra que o Clóvis abre a boca aqui é um ensinamento gigantesco. Então, você pode ter certeza que se você procurar pessoas bem, pessoas que construíram as coisas, elas vão ter, inclusive, o prazer de tentar transferir para o seu conhecimento. Porque a pessoa do bem quer transferir o conhecimento. Sim, com certeza, então, o tempo todo, né? Tem forma de buscar, tem forma de você crescer, mas só não achar que é do dia para a noite, que é simplesmente... Né, não acontece, são 35 anos aí trabalhando...